E aí, família do Futebol na área, tudo bem com vocês, amigos e amigas tricolores? E vocês também, meus amigos torcedores de outros clubes que sempre me acompanham, tanto nas redes sociais quanto aqui no nosso canal do Futebol na área, tá? Já deixo o convite aqui pra você. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve lá e deixa o seu like lá no final do vídeo se você gostar e a sua opinião também, o seu comentário. Eu quero saber muito a sua opinião a respeito do jogo de hoje, tá? Qual é a sua expectativa pro clássico de hoje aí, às 8 horas da noite, contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, tá? E também a respeito dessa temporada do São Paulo. Inclusive eu vou fazer um vídeo aí essa semana para falar um pouquinho com vocês aí. Amanhã mesmo a gente faz um vídeo sobre essa temporada do São Paulo, tá? Qual a expectativa para esse final de temporada, essa reta final de temporada, tá? No caso, eu tenho duas visões a respeito disso, tá? No caso, o que eu vejo do São Paulo são dois objetivos a cumprir aí. Eu quero ver se você concorda comigo, mas eu vou citar com vocês amanhã, no vídeo de amanhã, a respeito desse final de temporada, tá? É um tema que a gente fala no próximo vídeo. Gente, é o seguinte, eu quero falar com vocês a respeito desse... Bom, o pré-jogo a gente já fez ontem, né? A gente falou sobre esse jogo, até porque também, quando a gente falou da escalação dos times, a mais certa é a do São Paulo mesmo, com esse time que a gente já conhece, né? A gente já sabe que o Dorival vem entrando com esse time de titular nas últimas partidas, com exceção aí do Arboleda, que tá lesionado, a exceção do Pablo Maia, que está suspenso nesse jogo, precisa cumprir a suspensão, porque tomou seu terceiro cartão amarelo no último jogo, e também a questão do ataque, né? O David que entra ali na vaga do Luciano, provavelmente o Luciano vai ser banco, pode entrar no meio da partida. O Rames Rodrigues, que tem se mostrado muito eficaz, eficiente ali na função no time. Eu gostei muito da entrada dele, o último jogo que ele fez. O Michel Araújo também. Então acho que é esse time aí mesmo, não tem discussão, tá? Agora a respeito do Palmeiras é aquilo que a gente falou mesmo, não sabemos. Ele pode entrar com 3 zagueiros ou pode entrar com 2 zagueiros, né, naquela formação. Não sei o que o Abel vai fazer. Mas o que eu queria falar com vocês era 2 assuntos nesse vídeo, tá? Então, o primeiro assunto, gente, é o seguinte, é o Jackson Mendes, tá? Jackson Mendes, gente, que é esse jogador que entrou, foi contratado aí nesse começo de temporada, na época do Rogério Ceni ainda. Ele chegou no São Paulo com toda aquela expectativa por ser um jogador de Copa do Mundo, né? E que inclusive tem feito uma boa bons jogos aí de eliminatória, nessa eliminatória da Copa do Mundo, mas que não vem bem no São Paulo, tá? No São Paulo a situação é muito diferente e eu anotei uns números aqui para passar para vocês, tá? Gente, é o seguinte, o Jackson Mendes, quando ele chegou na época do Rogério Ceni, tá? Ele entrou em algumas partidas aí, ele veio com essa expectativa, né, de jogador de Copa do Mundo, que de repente ia vingar, ia melhorar e não foi tudo aquilo que a gente esperava, tá? Fez alguns jogos bons, razoáveis, né, vamos dizer, e outros péssimos, tá? Infelizmente. Apesar de uma boa saída de bola ali que ele tem no meio de campo, eu enxergava nele assim uma boa qualidade, até vejo uma boa qualidade de passe dele, mas ele não tem jogado bem. Isso com o Rogério Ceni, tá? Deixa eu passar para vocês os números que eu anotei aqui, tá? Com o Rogério Ceni, gente, foram 14 jogos, 10 como titular e 4 entrando durante a partida, tá? Então, ele teve uma boa quantidade de jogos com o Rogério Ceni, mas, para ser sincero, eu não lembro de um jogo dele. Se você lembrar de algum jogo dele bom, um jogo que você fala, não, nossa, o Jackson Mendes jogou muita bola, você deixa aí nos comentários, porque eu, para ser sincero, eu não lembro de nenhum jogo. E aí, ele não entra em campo, gente, hoje faz 3 meses. Hoje completa 3 meses que o Jackson Mendes não entra em campo com o Rogério Ceni, com o Dorival Júnior, tá? Então, o que acontece? Com o Dorival Júnior, ele entrou em campo 9 jogos, 4 como titular e 5 ele entrou durante a partida, tá? Então ele foi relacionado aí nesses 9 jogos com o Dorival. Porém, ele não entra em campo desde o dia 25 de julho, que foi aquele jogo de volta da semifinal, jogo de ida, perdão, da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então ele entrou ali no final do jogo do clássico, mas não entrou como titular, né? E depois desse jogo aí, ele não entrou em mais nenhum, tá? E aí o que acontece, gente? O que se deve a isso?
essa não entrada dele. Claro, tem a questão do treino ali também, né? Só o técnico sabe como o jogador treina. Às vezes ele não tá se dedicando tanto para isso, para ser relacionado, principalmente porque o Dorival nem relacionado tem não tem nem relacionado ele, né, no time para os jogos, então não dá para saber exatamente o porquê. A gente tem umas ideias, por exemplo, coisas que são fato. O Pablo Maia, gente, é titular absoluto, tá? Desse meio de campo. E o Alisson cresceu de rendimento, cresceu de desempenho com o Dorival. O Dorival recuperou esse futebol do Alisson em outra função. Ele era jogador de ataque, ponta esquerda, ele veio para o meio de campo. O Dorival achou essa posição para ele de volante. Então, não tem como o cara se firmar mesmo ali. Se ele tem jogadores que jogam mais do que ele na função ali de meio de campo. E no treino, como eu falei, só o técnico sabe como o jogador está se dedicando, é sinal também que não deve estar se dedicando tanto, né? Para merecer nem ser relacionado, é provável que não deve estar com toda essa dedicação ou não deve estar treinando bem, tá? Então, assim, ó, para você ter ideia, mesmo com a ausência do Pablo Maia hoje, que precisa cumprir essa suspensão, e o Luan, que é o desfalque, que ainda está em recuperação, ele foi relacionado ali para ser um reserva, para entrar como reserva. Por quê? Porque aí na terceira vaga quem vem, na terceira não, na segunda, né? Vem o Gabriel Neves. Porque aí Pablo Maia, você tem o Gabriel Neves que entra no lugar do Pablo Maia, tem uma terceira opção como o Luan ali, né, no meio de campo, e aí ele como quarta opção como jogador de meio de campo, como volante. Então, gente, não tem muito o que fazer. Se realmente o cara não vem jogando bem, não deve vir treinando bem também para ser relacionado. Então, para você ver aí, mesmo o Pablo Maia suspenso, o Luan, que é desfalque, aí ele vai ser reserva no banco, tá? E aí ele pode entrar no decorrer aí da partida, tá certo? Gente, outro assunto, só para o vídeo não ficar comprido também, para falar com vocês o seguinte: hoje o São Paulo ele tem a chance de inflamar a crise no Palmeiras, tá? A gente sabe que o Palmeiras não vem bem e apesar disso, já deixo aqui um porém, entretanto, todavia, o Palmeiras tem um time melhor. A gente precisa ser honesto. São Paulo tem um time bom, tem um time entrosado, tem um ambiente legal, tem conquistado esse título aí que tirou um peso das costas do clube, mas o Palmeiras é melhor. A gente precisa deixar essa responsabilidade com eles. Por quê? Porque é um time já entrosado de muito tempo. Né? Já são 2, 3 temporadas aí com esse mesmo time entrosado, o técnico também. Então, apesar de toda essa crise, apesar do São Paulo entrar sem peso nenhum, livre, tranquilo, leve, o Palmeiras ainda é um time melhor. Então a gente tem que respeitar isso, tem que reconhecer isso, tá? Precisa ficar isso aí em evidência. Agora, o São Paulo, para jogar, é um ponto positivo estar leve, porque a responsabilidade é do Palmeiras, né? O São Paulo entra tranquilo para jogar, joga ali no seu tempo, sabe controlar o jogo. Hoje, o São Paulo sabe fazer isso, diferente de outros jogos, diferente de outras temporadas, de outros técnicos. O Dorival hoje implementou um estilo de jogo que o São Paulo consegue controlar o seu jogo. Sabe na hora de atacar, sabe a hora de segurar um pouco. Isso é muito interessante, eu acho isso muito positivo e importante para o time do São Paulo, tá? Então, tem aí o Palmeiras que vem em crise, né? Teve a torcida aí, a Mancha Verde, que fez o protesto aí nesse último domingo, foram na porta do Allianz lá para protestar. A Leila Pereira com várias falas polêmicas aí, que inclusive rompeu o contato com a torcida organizada. Então, assim, tem esse clima muito complicado no Palmeiras e que se perder hoje pode inflamar aí mais essa crise e aumentar mais essa crise, tá? Bom, como eu disse, São Paulo não tem nada a ver com isso. Joga leve, joga tranquilo, controla o seu jogo e eu aposto aí numa vitória pro São Paulo, tá? Como eu disse, tá, gente? O importante é os 3 pontos, tá? Por quê? Porque eu vou falar no próximo vídeo aí os 2 objetivos que, na minha opinião, o São Paulo precisa cumprir nessa temporada, nesse reta final de temporada. Ainda tem 2 objetivos, tá? Vou falar no próximo vídeo, mas o que eu estou falando agora dos 3 pontos já são fundamentais para um desses objetivos, tá? Para um não, para os 2 objetivos. Então, garantir os 3 pontos é o suficiente. Se vir uma goleada, que eu acho muito difícil no Palmeiras, é um time muito mais entrosado, e como eu disse, um time mais forte,
Mas se vir mais de 1, 2, 3 gols, isso é bônus. O importante é a gente não apostar nisso. O importante é a gente apostar em respeitar o adversário e em garantir 3 pontos jogando bem, fora de casa, para quebrar essa sequência horrível de não vencer fora de casa e para manter o São Paulo cumprindo os seus 2 objetivos que eu vou citar amanhã no vídeo de amanhã. Inclusive, já convido você para se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, tá? Deixar o seu comentário, deixa a sua opinião, o que você achou desse vídeo de hoje e a sua expectativa para o jogo de mais tarde aí às 8 horas da noite no Allianz Parque, tá certo? Gente, a gente volta amanhã então, no vídeo de amanhã falando a respeito desse jogo, espero que com uma vitória, garantindo mais 3 pontos e também falando desses 2 objetivos aí que eu vou citar para vocês no vídeo de amanhã, tá? Obrigado pela presença no vídeo, gente. Compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Fiquem à vontade e fiquem com Deus. A gente volta amanhã no próximo vídeo, tá? Então, até mais. Tchau!